De maneira equivalente ao movimento de translação, a mudança no estado de movimento de rotação se dá com a aplicação de um impulso, desta vez um impulso angular. Então, ΔL, que é a variação da quantidade de movimento angular, se dá pela aplicação de um impulso angular. Esse impulso angular tem origem também na força e no tempo de aplicação. Contudo, a aplicação de uma força no eixo não produz uma tendência ao giro. Vamos notar isso com alguns exemplos. Vamos pegar o exemplo de uma maçaneta aqui de porta. Tá? A gente pode aplicar uma força aqui, nesse ponto, uma força neste ponto, uma força neste ponto e uma força aqui. Certo? O eixo de giro, né, é um eixo que está saindo aqui da porta, tá? Tá saindo da página. E o que acontece? Se a gente tentar girar essa porta aplicando uma força nesta posição, por maior que seja a nossa força, a gente não vai conseguir girar a maçaneta. Né? Por quê? Porque no eixo você não consegue, se você aplicar uma força no eixo, você não consegue produzir movimento de rotação. Tá? Agora, conforme a gente vai se afastando do nosso eixo, então notem aqui que eu tenho uma distânciazinha R, eu tenho outra distânciazinha R, 2 linhas, eu tenho outra distância R, 3 linhas. Conforme eu vou me afastando do eixo, mais fácil é de eu girar essa maçaneta. Tá? Então está representado aqui, ó, eu posso ir diminuindo a minha força. Até que, se eu fizer bem na ponta, bem afastado, eu preciso de uma força menor para girar a maçaneta do que se eu fizer neste ponto aqui. Né? A mesma coisa é para você abrir a porta. Né? O eixo de rotação agora é aqui. Tá? Então, se você aplicar uma força, por exemplo, aqui na porta, uma força aqui ou uma força aqui, bom, aqui você não vai conseguir abrir a porta. Aqui você vai ter muita dificuldade ou vai precisar de muita força para abrir para fechar a porta. Aqui já, nesse ponto, é mais fácil. Né? Por quê? Porque a gente está distante do eixo de rotação, uma distância R, né, que é maior do que as outras aí. Tá? Então vocês estão percebendo que a distância importa na hora de produzir o giro. Outro exemplo, uma alavanca. Então a pessoa está tentando girar em torno deste eixo aqui. Em torno de um eixo que passa mais ou menos aqui. Certo? O que acontece? Ela faz uma alavanca, né? Então, se ela aplica uma força aqui, é mais fácil do que aplicar uma força nesse ponto ou nesse ponto aqui, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Para a gente produzir o nosso giro, a gente precisa da força e precisa também da distância. Tá? Então, F e R.
Bom, a essa grandeza F vezes R, que no caso do giro parece que é indissociável, bom, a gente dá o nome de torque. Tá? Então, este carinha aqui é o torque. E o que é o torque? O torque é a tendência ao giro. Tá? Então, quanto maior a minha força, maior a tendência ao giro. Quanto mais distante eu estou do ponto de rotação, maior a minha tendência ao giro. Então, notem aqui que a força é dada em newtons e o raio, né, a distância, é dada em metros. Tá? Então, a medida de torque é newton vezes metro. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente for estudar trabalho, a gente vai verificar que o trabalho é também newton vezes metro, né? E a gente dá o nome de joule a isso. Mas é diferente dessa situação de torque, tá? Torque não é trabalho, portanto, as unidades não são as mesmas, apesar de a notação aí indicar, tá? Muito bem, então vamos resumir isso. A gente precisa de um impulso angular para produzir a mudança no estado de movimento angular. O que é o impulso angular? Bom, o impulso angular ele é o torque vezes o ΔT. Tá? Então, aqui embaixo, torque vezes ΔT. O que é o torque? O torque é a força vezes a distância. Tá? Então, torque, novamente, é a força vezes a distância. Agora, aqui em cima, torque, que é newton vezes metro, e o tempo, que é segundos. Então, essa é a unidade de impulso angular. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos resumir isso aqui de novo. Impulso angular é o meu torque ΔT. Tá? Agora, o meu ΔL, para eu mudar o estado de movimento angular, eu preciso de um impulso angular. Né? Ou seja, ΔL é igual a torque vezes ΔT. Né? Então, significa que o meu torque é o quê? ΔL dividido por ΔT. Tá? Bom, novamente, para um objeto que não muda o seu momento de inércia, o que acontece é que esse ΔL vai ser o quê? I, que é constante, vezes ΔΩ, né? I vezes ΔΩ. Então, a gente tem a situação em que torque é igual a I ΔΩ dividido por ΔT. ΔΩ, ΔT, a gente chama isso de alfa, que é a minha aceleração angular. Assim, eu tenho que o torque é o momento de inércia vezes alfa, que é a minha aceleração angular. Tá? As unidades de aceleração angular são radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, moçada, o torque ele é uma grandeza necessária para implicar uma aceleração angular a um certo corpo. Está dizendo nessa equação aqui. E convém a gente interpretar o momento de inércia, de novo, como uma dificuldade que um torque tem de produzir uma aceleração angular num certo corpo. Tá? Da mesma forma que a massa é uma dificuldade que uma força tem de produzir uma certa aceleração em um corpo.